Alô, alô. Graça e paz aos amados, amém? Deus abençoe vocês, que a graça, que a unção, que o poder do Espírito Santo, o mover dele, as suas respostas possam estar realmente sendo atendidas nessa manhã, que seja uma glória retumbante, poderosa, profunda, mas para que com o resultado seja para enaltecimento do eterno. Se você entende isso como sendo uma verdade, porque a nossa realidade de cristãos vai muito além do que simplesmente termos ou fazermos qualquer coisa, mas é de glorificar o nome do Senhor. Um nome que, infelizmente, nesses últimos dias, tem sido envergonhado, caluniado. Não que isso atinja o eterno, isso não atinge, mas o descredenciamento. Mas o descredenciamento que vem, isso afeta todo o processo do reino de Deus sobre a terra, porque este é o propósito até quando nós partimos desse local que nós chamamos de terra. Eu quero rapidamente tratar com vocês sobre um tema que eu intitulei, ou melhor, nós intitulamos, a liberdade em Cristo é o desafio de negarmos as nossas licitudes. Eu vou repetir isso. A liberdade em Cristo é o desafio de negarmos as nossas licitudes. Abram rapidamente aí 1 Coríntios, capítulo 8, nós vamos discorrer alguns versículos. Você que me ouve, sendo cristão ou não, abra em 1 Coríntios, capítulo 8, 9, e vamos ler alguns versículos no 9, terminando no versículo 27 do capítulo 9. A liberdade em Cristo é o desafio de negarmos as nossas licitudes, desculpa. Amém. 1 Coríntios 8, 9. Ora, no tocante às coisas sacrificadas, aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem toda há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Quero que vocês comecem a refletir a partir do versículo 9. É onde nós nos basearemos na mensagem dessa manhã. Mas vês que a tua liberdade não seja alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos?
e pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Capítulo 9. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu Jesus Cristo nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma irmã, mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos e os senhores Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita contra a sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se os outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Para terminar, o versículo 27 do capítulo 9. Versículo 27 do capítulo 9. Mas antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha me encontrar reprovado. Que o Senhor se digne em abençoar a sua santa e poderosa palavra desta manhã. Glória a Deus. Queridos, deixa eu começar de forma que precisamos colocar alguns parâmetros ou bases para entendermos, porque aonde nós vamos entrar, eu sei que haverá muito questionamento. Não me preocupa isso. Eu não estou preocupado com a forma que você vai se posicionar e como você vai se retratar de uma forma ou concordando ou discordando. O que eu entendo, e de forma muito clara e objetiva, a árvore se reconhece pelo fruto. Isso para mim é ponto. Você não pode julgar nada se você está vendo aquilo. No pé de jabuticaba, você nunca, jamais vai encontrar nascendo ali melancia. Não tem como acontecer isso. É impossível. E é pelo fruto que se conhece a árvore. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, há um preço a ser pago. Há uma responsabilidade que transcende aquilo que me é de direito, aquilo que me é lícito, vai além daquilo que eu posso ou não fazer. Lendo esse texto, irmão, fica claro que temos desafios que são nos propostos. O texto é claro, ele fala de uma liberdade, mas em contrapartida ele fala de uma responsabilidade. Veja no versículo 9, se pode colocar aí. Tatiana, se liga em mim, Tatiana. Versículo 9, senão eu vou aí. Capítulo 8, versículo 9. O quê? Não entendi. Ah, tá.
É o técnico, para os irmãos que estão aí do outro lado, é o técnico que veio aqui dizendo que eu tenho que pegar o microfone desta maneira aqui. É mais uma lição para a minha vida. Sempre aprendendo, irmão, sempre aprendendo. Nunca sabemos demais. A verdadeira sabedoria é aquele que reconhece que nunca aprendeu demais e que aprender é sabedoria. Amém? Foi filosófico, mas foi bonito. Veja, porém, que esta vossa liberdade não venha de maneira a causar escândalos. O texto nos dá uma real certeza de tudo que foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Nada foi criado por Satanás. Aquela comida que você compra sacrificada no mercado, que todos vocês compram, sabia disso? Está todo mundo espantado? É. Os mercados que estão aí, todos foram consagrados, a grande maioria, 90%. É só adentrar lá que você vai ver imagem, Exu Caveira, você vai ver de tudo ali dentro. Mas aquela comida, quem fez foi Deus, e ela é abençoada. Se você está em intimidade, é só fazer uma coisa, é orar, ministrar, agradecer a Deus, que aquilo vai ser consagrado e volta para Deus. O diabo, ele pode tentar usurpar as coisas de Deus, mas ele nunca vai conseguir isso, porque tudo foi criado por ele, para a glória dele. Agora, em contrapartida, nos chama a atenção pela responsabilidade que temos, pela liberdade que nos é dada. Infelizmente, o que nós vemos hoje em um cristianismo fundado em argumentos justificativos, e infelizmente, o que vemos hoje são um comportamento baseado em concessões que tem levado a tantos a escândalos e, por conseguinte, desmoralização e depreciamento do evangelho de nosso Senhor. Irmãos, não que isso afete Deus, mas a eficácia fica comprometida em seus resultados terrenos. A eficácia do cristianismo, ela começa a ficar comprometida. Não que isso afeta a Deus, que Deus vai se sentir, pobre coitado, como se ele estivesse sendo afetado por essas coisas. Ele não fica afetado porque ele é Deus, mas compromete na vida terrena o seu desenvolvimento. Pelo que se percebe nesses textos, é a proposta de negarmos essa liberdade, não porque não temos nós direito da liberdade em Cristo. Você sabia que você é livre em Cristo? Você sabia que você está liberto em Cristo? Você sabia que você tem uma liberdade? Mas que se essa liberdade compromete o reino e seus resultados, temos que pensar, irmãos, duas vezes. Se a minha liberdade compromete o reino, ainda que seja ela uma verdade na minha vida, eu tenho que pensar duas vezes. É lícito, você pode, mas compromete o reino, então eu tenho que pensar duas vezes. Creio que não são poucos que poderão até discordar, mas eu fico muito tranquilo com esse texto, porque em segurança, irmãos, há um texto na Bíblia de Mateus 7,16 que nos diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura se colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, não colhe. O divórcio, ele é antibíblico. Ou será que alguém discorda daqui de mim? O divórcio é antibíblico, mas hoje é o recurso dos que sofrem seus relacionamentos. Depressão é o resultado da ausência de uma fé robusta
de uma alma segura em Deus e de um amor profundo por Deus e por si mesmo. Hoje, trata-se como algo normal dentro de uma sociedade atribulada. É normal ter depressão. Comportamentos mundanos que são justificados pela evolução da sociedade. Ou seja, eu sou um crente que preciso me adequar para poder até evangelizar. Eu me adequo ao modismo, ao comportamento da sociedade, porque houve uma evolução, e nessa evolução eu preciso me adequar, eu preciso me ajeitar para ser aceito e levar uma suposta verdade minha, que na verdade está indo de encontro à verdade poderosa da palavra de Deus. Com tudo isso, crentes fracos, pequenos, anões espirituais, sem nenhum nível espiritual, porque se exigir desses renunciar a qualquer coisa, que menor que seja, ainda que lhe seja lícita, é suficiente para deixar o reino e o próprio Cristo. Irmãos, e eu termino aqui a minha introdução. Aquilo que afirmamos como não comprometedor pode ser o nosso prejuízo na caminhada cristã. Eu vou repetir isso para vocês e aos amados que me veem e que me ouvem. Aquilo que afirmamos como não comprometedor nas licitudes da minha vida pode ser o nosso prejuízo no futuro. E eu não preciso ir muito longe para dizer que isso é uma verdade dentro das igrejas de hoje em dia. Então, primeiro, o que nós precisamos entender e compreender dentro dessa trajetória cristã, nessa relação da liberdade com a responsabilidade que nós temos? Primeiro, Tatiana foi arrebatada. Se ela foi fazer aquilo que a gente não pode fazer por ela, está ok, né, irmãos? Fecha aqui. Entenderam, não? Versículo 9, do capítulo 8. O irmão está puxando lá. Tá bom, então vamos aqui. O que precisamos compreender? Se a minha liberdade compromete o reino, temos que pensar antes de vivê-la. Tudo em minha vida, irmãos, entenda isso, tudo que você faz, tem que e deve enaltecer e glorificar o nome de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Tudo que você faz, a tua vida, a tua caminhada, os teus projetos, seja lá o que for, tem que glorificar a Deus. Nada que eu possa, que viole esse princípio, que é um princípio da palavra de Deus, porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Você está violando algo, ainda que lhe seja lícito na sua vida. Se o que eu faço não glorifica a Deus, eu tenho que fazer uma introspecção, uma reavaliação. Eu preciso começar a rever a minha vida sobre essa terra. Se o meu comportamento não está glorificando a Deus, eu preciso rever a minha vida sobre essa terra. As coisas mais simples, se não está glorificando a Deus, eu preciso rever a minha vida sobre a terra. As coisas mais simplórias, eu preciso rever. Porque eu fui criado, sabe para quê? Você foi criado, sabe para quê? Para glorificar o nome do Senhor Jesus. As pessoas têm que ver Deus na sua vida. As pessoas têm que ver Deus e olhar para você e ver que Deus está na sua vida. As pessoas precisam ver Deus na minha vida. Nesses últimos dias é um dia dos maiores desafios que a igreja cristã está vivendo sobre esta terra. É o apelo da sociedade, daqueles que não conhecem o Eterno, está dizendo: me mostra esse Deus que é todo poderoso. Só que não é uma questão somente de violação de pecado.
O que verdadeiramente está nos impedindo é que coisas lícitas, que podem trazer prejuízos para terceiro, mas para a minha vida ela é lícita, não me atinge. Eu não nego isso, porque eu tenho interesses próprios da minha própria pessoa. Eu não cedo, eu não permito que aquilo que me é lícito, eu nego para que aquela pessoa que tem a carência e a necessidade de uma palavra de socorro, mas que ela vem na minha vida, algo que contradiz aquilo que eu vou falar. Ouça isso, o que você faz, fala mais alto do que você fala. Colossenses 3,17, nos diz assim a palavra do Senhor. Tatiana, amém, Tatiana. Enquanto fizer tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. O apóstolo Paulo, ele não está criticando a comida. Comida, você comendo ou deixando comer, virando faqui, fazendo os teus regimes que você nunca consegue emagrecer, principalmente as irmãs, para Deus não está dizendo nada. O que está dizendo para ele é o seguinte: o que você come me glorifica, quando você deixa de comer me glorifica, então eu estou nesse negócio. Se o que você faz não me glorifica, não tem valor nenhum. Mas Deus, é lícito a minha pessoa. Deus não está discutindo, o apóstolo Paulo não está discutindo isso. Ele está discutindo o teu nível de espiritualidade. Ele está discutindo quem você é no reino e o quanto você está predeterminado na sua vida a renunciar até as coisas lícitas da sua vida. Entenda isso, irmão, a tua liberdade pode afetar todo um processo de salvação, mesmo diante da licitude que lhe convém. Na nossa discussão não pode estar num campo hoje do certo e do errado. Nós estamos hoje discutindo o que é certo e o que é errado. Pode beber, não pode beber. Pode se tatuar, não pode se tatuar. Isso é nível de gente baixa. Nós não estamos no nível mais de discutir essas coisas. A questão não é tatuar o corpo todo. A questão não é bebida. A questão não é como você se porta no Facebook, se apresentando com uma imagem. Ah, meu irmão, a questão não está aí. Porque para muitos isso não tem nada a ver. E nós vamos incorrer em discussões aleatórias, perdendo o nosso tempo. E uma coisa que Deus tem é não perder tempo. Porque Deus trabalha a cada minuto. E tempo para Deus é valor. Então, qual é o nível de discussão nesses últimos dias? Entre o lícito e o porque entre o lícito e o perfeito, sai dentro do campo das discussões, porque muitos usando a palavra, falam de forma errada, caluniosa, mentirosa, usando a palavra. Muitos se utilizam da palavra dizendo que é mentira quanto é verdade, e muitos se utilizam a palavra falando da verdade quanto é mentira. Então, se nós entramos no campo da discussão filosófica do certo e do errado, porque muitas das vezes o errado para mim é certo e o certo para você é errado. Agora, quando nós entramos no campo do lícito e do perfeito, transcende, irmãos, ao que é certo e o que é errado. É uma questão de posicionamento de quem eu sou em Cristo. E aí não entra questionamentos, argumentos de certo ou errado. A questão se vai para uma festa de crente, começa no céu, acaba no inferno com as músicas
do mundo. A questão não está de certo ou errado. A questão está, é lícito ou é perfeito? Essa é a questão que nós precisamos hoje nos ater e refletir diante das situações que nós estamos vivendo, de quantos cristãos estão indo à bancarrota. Quantas pessoas não estão aguentando caminhar com essa vida, principalmente. Irmão, deixa eu te dizer, parando a frase aqui agora que eu estava falando, a pandemia veio para mostrar quem somos nós. A pandemia veio para mostrar quem é a igreja, o poder da igreja, a unção da igreja, a autoridade da igreja, o amor da igreja, a bondade da igreja, a misericórdia da igreja. A pandemia veio para mostrar tudo isso. A pandemia veio para descortinar a mentira que nós trilhamos como verdade. A bandeira que nós levantamos de forma hipócrita e leviana, e que hoje a pandemia mostrou a realidade dos fatos. Quantos cristãos estão deixando de seguir a Deus por causa da pandemia? Quantos cristãos começaram a julgar a Deus por aquilo que viveram na pandemia? Porque esse é o momento que nós deveríamos nos levantar com uma autoridade, sem os nossos questionamentos, sem discurso filosófico, e mostrar: Deus, eu sou o teu servo, e a tua palavra diz que tudo que pedires de oração crendo recebereis. E aí levanta um servo de Deus, Deus começa a operar, Deus começa a fazer as maravilhas deles, ali Deus é glorificado. E quando a sociedade olha para a igreja, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? Sabe onde é que Deus está? Atrás dos nossos argumentos e atrás das nossas licitudes, aquela que nós preservamos e não queremos deixar por um interesse próprio. Abra aí João. Em João capítulo 12. Vamos trabalhar esse capítulo. João capítulo 12, versículo 21, 20, 21, 22 e 23. João capítulo 12, Tatiana. Ora, havia alguns gregos. Entenda isso. Nós vamos precisar entender a história do contexto, para chegarmos a trazer o que nós queremos aqui compartilhar com vocês. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E este, por dirigir-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e André a Filipe, e disseram a Jesus. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a minha hora. Quando você olha para esse contexto, alguns historiadores, eles afirmam que um certo príncipe de Edessa teria enviado essa comitiva para convidar a Jesus a participar daqueles momentos que os gregos se davam, as discussões filosóficas da vida. Eu acredito nisso por quê? Porque a tua notoriedade te leva o quê? A uma representatividade. Te leva ao quê? A um status, a uma posição e a um destaque. Isso é natural. E a fama de Cristo correu. E era natural a pessoa vir e querer saber por que você estava assim, quais as suas razões, o que te levava a ser assim, e te convidar a participar de algo que eu quero e acredito no campo da filosofia. E Jesus Cristo, ele está diante de uma situação. Qual é a situação? Que nesse momento vai começar a trajetória dele, a cruz do Calvário. Agora reflitam aqui comigo agora. Você que está em casa, reflita comigo. Jesus está no momento épico da sua vida, de uma escolha
que pode sentenciar a história da humanidade. A escolha que ele é lícita, é dele, naquele momento, ele negar a caminhada ao Gólgota e ir para os gregos para lá filosofar, para lá discorrer de assuntos que Jesus Cristo tinha qualificação e capacidade para assim o tratar naquele momento, com os gregos. Mas ele afirma no seu texto, é chegado a minha hora. Perceba uma coisa aqui agora. Jesus entre os gregos, ele ia ter reconhecimento, fama, respeitabilidade, recursos materiais sem precedentes, etc. Na cruz do Calvário, ele ia ser humilhado, envergonhado, dúvidas a respeito de tudo que ele pregou, impotência e zombaria, e etc. Eu te pergunto, era lícito ou não Jesus renunciar à caminhada ao Gólgota em detrimento a escolher a estar com os gregos? Era lícito ou não? Eu posso te dizer que era lícito a ele. Ele tinha uma licitude de escolha, de estar entre os gregos, porque não havia nada que o condenasse, não havia nada que o denegrisse, não havia nada que o sentenciasse à cruz do Calvário, não havia nada. Pela licitude que é cabida naquele momento, você sabe o que ele faz? Ele escolhe, irmãos, a cruz do Calvário. Você sabe por que ele escolhe a cruz do Calvário? Porque, irmão, além da licitude que temos, nós temos primeiro responsabilidade sobre o cristianismo. Saiba de uma coisa, tudo que nós fazemos repercute no mundo espiritual, no mundo terreno, ainda que seja lícito. Se você não entender isso, você não vai conseguir caminhar sobre essa terra. Hoje eu vi duas crianças nesse púlpito. Deixa eu te dizer, essas crianças não serão sustentadas por conceito. Eu vou repetir isso. Essas crianças não serão sustentadas em sua caminhada por conceito, mas por uma relação profunda com a pessoa do Espírito Santo. Os resultados de Cristo na sua escolha estão com os gregos. Se Cristo aceita tal convite, a humanidade hoje estaria perdida. O convite da cruz e a sua aceitação possibilitou à humanidade a restauração de um relacionamento perdido no passado e de uma vida eterna com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, que não é uma questão de certo ou de errado? Vocês estão entendendo que evangelho existe um preço a ser pago, que vai além dos nossos discursos nesse dia? Fabinho, deixa eu te dizer uma coisa, sinto muito que a tua filha vai esperar na sociedade, meu querido. Se hoje está nos assustando, que dirá uma criança de 8 anos, 7 anos. Ela vai precisar de unção, poder. Ela vai ter que estar além dela, além dos seus desejos, além dos seus projetos, além da realidade do que pode e do que não pode fazer. Ela vai ter que estar além. Hoje as pessoas veem, pode beber, não pode beber, pode se tatuar, pode não se tatuar, pode se separar, pode não se separar. Meu irmão, o cristianismo é além dessas coisas. Nós cristãos já passamos por isso. Isso não tem que nem mais ser discutido, porque se eu bebo ou deixo de beber, meu irmão, a questão não está na minha vida. Pode ser que a bebida não te afete, mas você já parou para pensar o exemplo que nós damos quando bebemos uma bebida alcoólica? Uma bebida alcoólica. Você já parou por um alcoólatra? Você levar alguém dentro de uma casa que tem uma adega dentro de uma casa, ou que tem um bar de uísque, você já parou para imaginar isso?
Ou será que a hipocrisia da nossa vida não nos permite enxergar essas coisas? Será que nós não percebemos essa discussão de tatuagem que está se tatuando o corpo todo? As pessoas estão falando que tem que haver uma revolução de moral, de caráter. Deixa eu te dizer uma coisa: caráter, moralidade, ela vai além do certo e do errado, de pagar os impostos. Ela vai além do que você falar a verdade e não mentir. Meu irmão, moralidade, integridade, caráter é quando eu, Paulo, eu olho para a situação e aquilo que me é lícito, mas se eu vejo que aquela minha licitude pode levar alguém ao prejuízo, eu nego isso na minha vida. Isso é moral, isso é integridade de caráter, porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no próximo. O pastor Paulo falando aqui, o presidente desse ministério, que a pessoa diz: poxa, eu não consigo fazer a inscrição para participar de um culto. Quantos meses nós estamos de pandemia? 8 meses, 9 meses, sei lá. 9 meses. Não importa, 10, 11, 12, 30 bilhões de anos, não importa. Aí começa o farisaísmo, 9, 10. Esse não é o contexto da mensagem. E a pessoa diz, irmãos, que não consegue. Liga para a Vanessa. Acorda ela de madrugada. Porque quem quer, corre atrás. Quem deseja, busca. Quem tem necessidade, bate. E se a porta não abrir, ele mete o pé, entra e empurra. Porque é necessidade. E necessidade, quando bate a porta, irmãos, não tem a ver com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso. Tem a ver com desejo, tem a ver com paixão, tem a ver com realidade, tem a ver com amor, tem a ver com prazer de relacionamento. Você acha que o avivamento virá por Deus, porque Deus está olhando a transgressão da sua igreja, e Deus, por misericórdia, Ele vai derramar do seu avivamento? Você está redondamente enganado. Deus não traz avivamento sobre aquilo que está sujo. Deus não traz avivamento sobre o pecado. Ele não corrobora com coisas erradas. Por isso, avivamento não vai vir sobre esse tipo de pessoa. Avivamento vai vir, irmão, sobre aquele, sabe, que sabe aquilo que pode fazer, mas não faz, mas nega a sua própria vontade por amor a Deus. Avivamento, sabe onde vai vir? Sobre aqueles que botam o joelho no chão, que oram por uma sociedade que precisa de misericórdia, e que através das orações de Deus vai derramar o avivamento. Avivamento não vem porque Deus está olhando as pessoas fazendo coisas erradas e Ele, por misericórdia, vai derramar o seu azeite e a sua unção. Não, irmãos. Avivamento vem sobre pessoas que renunciam à licitude, aquilo que Ele pode, é aquilo que está dentro dos direitos dEle fazer, mas Ele não faz por um propósito maior, um propósito que vai além dEle. Eu sei que é difícil fazer perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês e para você que me ouve. Irmãos, está um silêncio aqui na igreja, eu estou até um pouco assustado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você está na presença do Espírito Santo, deixa Deus te usar. Se você está na presença do cão, a gente ora para você se libertar. Eu vou fazer uma pergunta simples, uma colocação. Você vai ter 3 segundos para responder. Amém? Amém? Você que me vê e que me ouve. A pergunta, ela é simples. Vamos supor que houve uma situação em que entrou uma pessoa dentro da igreja, naquele quadro, possessa, endemoniada, Exu Caveira, Babalorixá, Zé Pilintra,
600 mil legiões de demônio, tranca a rua, espírito de homossexualidade, lesbianismo, uma confusão só. E aí, a pergunta vem agora. Seja honesto. Honesto. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que me veem e me ouvem, e os irmãos que estão aqui. Em quem, imediatamente, você pensaria para trazer o socorro a essa pessoa? Feche seus olhos que eu vou contar de 1 a 3 para você pensar. 1, 2, 3. Amém? Amém, meu irmão de casa? Você que nos vê que não é cristão. Eu vou fazer agora a pergunta. Quem aqui, levante a mão, seja honesto, você na sua casa, pensou numa irmã ou no irmão, levante a mão. Quem aqui, seja honesto, não fica com medo de levantar a mão, não. Quem aqui pensou em terceiros, numa irmã ou no irmão, levante a mão. Seja honesto, irmão, bota a mão, porque ninguém está vendo você no vídeo, está aqui em cima de mim. Pensou em terceiros. Quem aqui pensou em si mesmo? Não, levante a mão. Eu preciso ver. Bem, teve gente que nem pensou. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você pensou em terceiros, é porque essa pessoa, ela tem alguma atribuição que você acha que lhe falta, mas eu quero te dizer que não existe. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que quer operar naquela vida, quer operar através da sua vida. E pode ser que o que tem nela não é o fato de Deus não quer derramar em você, é que de repente você precisa pagar o preço para que você possa viver aquilo que aquela pessoa vive. Sabe por quê? Porque Satanás sabe quem são as pessoas. Satanás, ele sabe quem são as pessoas, ele sabe quem tem autoridade e poder ou não. O apóstolo Paulo, os filhos de um sacerdote, lá em Atos dos Apóstolos, tentam expulsar demônios, 7 filhos de um sacerdote. Filho de crente, meu irmão, não quer dizer que ele tem unção. Aí foram tentar expulsar um demônio, e o apóstolo Paulo chega e expulsa aquele demônio. Aí o demônio fala assim: olha, eu bem sei quem é Jesus e sei quem é Apolo, mas vocês quem são? Sabe o que diz? Diz que o demônio soltou naqueles homens, deu uma surra naqueles homens. Sabe por quê? Porque ele não reconhecia a vida dessas pessoas, mas a de Paulo, ele reconhecia porque era um homem que renunciava às suas próprias licitudes, era um homem que negava até os seus direitos. Sabe por quê? Porque existia algo muito maior. O algo desse que Deus quer fazer e falar conosco nessa manhã, é que Deus quer te usar, e para te usar existe um preço a ser pago sobre esta terra, existe um preço, existe a renúncia, e se você não renunciar, você não vai poder viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Irmão, Paulo tem preço a exigir. Não importa, existe um preço a ser pago diante do Evangelho. Segundo, eu estou terminando. Versículo 9. A minha liberdade não pode anteceder a responsabilidade com o que eu faço, com o que eu falo, ou com o que eu vivo. Eu vou repetir isso. A minha liberdade não pode anteceder a responsabilidade com o que eu faço, com o que eu falo, ou com o que eu vivo. Não pode. Eu tenho primeiro responsabilidade. Eu primeiro tenho uma responsabilidade cristã sobre a terra. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser testemunho. Irmão, acorde para algo nessa manhã. Somos nós, não nós, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, que vamos trazer a resposta por um mundo caído. Hoje, nos Estados Unidos, o presidente da República dos Estados Unidos está na confusão lá, dizendo que crianças, homens que se sentem num corpo de menina, pode entrar dentro de um banheiro masculino.
E crianças que são meninas, que se sente como menino, pode entrar num banheiro de meninos. Quem tem filho pequeno aqui? Isso não está distante de vocês, não, tá? Sabia disso? É o que nós vamos enfrentar nesses últimos dias. Responsabilidade. Você pode ter caráter dentro da sua casa. Você pode ter integridade dentro da sua casa. Mas se você faz concessões, você está transmitindo uma mensagem subliminar a um filho seu. Porque se ele vê você bebendo, e para virar um alcoólatra, é pelo primeiro gole. Você tem caráter, você tem integridade. Mas a mensagem subliminar que você passa a uma criança, meu pai tem integridade, meu pai tem caráter, então é possível. Só que o teu filho não vive dentro de uma casa, ele se relaciona com crianças que têm toda uma liberdade dentro dos seus lares. E aquela mensagem subliminar que está dentro da mente dele, e o relacionamento que ele tem fora de casa, pode levar ele a um prejuízo futuro. Você tem caráter e você tem integridade. Gálatas capítulo 5, versículo 1, que nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Saiba de uma coisa, há uma grande probabilidade de que a liberdade de escolha está comprometida por estar sendo influenciada pelas concupiscências da tua carne. Eu vou repetir isso. Saiba de uma coisa, há uma grande probabilidade em que a sua liberdade, as suas condições de licitude, de suas escolhas, pode estar comprometidas por elas estar sendo influenciadas pelas concupiscências carnais que está dentro da tua vida. As neopentecostais trouxeram um grande prejuízo. Trouxeram uma liberdade que as pessoas perderam o entendimento. Uma liberdade que hoje nós estamos vivendo, essa liberdade se tornou uma libertinagem. Tudo se justifica. Alguns anos atrás veio o quê? Uma reformulação, um avivamento do louvor, o chamado louvor extravagante. Não é isso? Quem viu isso aqui? Levanta a mão. Louvor extravagante. Adentro eu, a igreja do Senhor. Estou olhando, olho o púlpito, o grupo de louvor virado para lá. E eles louvando. O líder de louvor, que já desmunhecava, as mulheres com aquelas roupas colantes, as suas partes íntimas marcando. A minha esposa está aqui, fechou até os olhos. Quando eu olho aquilo, eu falei, Jesus, eu estou com o cão. Eu devo estar com algum espírito maligno. Ou o Senhor está fazendo. Deus é Deus de coisas loucas. Por quê? Jesus Cristo na terra. Falar que vai te curar. Pegar um lodo. Cuspir na areia. Fazer um lodo. E pá no teu olho. Isso é meio loucura. E nós temos que entender. Que Cristo, o Espírito Santo, faz coisas loucas. Mas Ele é santo. Ele é puro. Ele é verdadeiro, Ele não traz confusão, Ele não traz conflito em nada. Aquilo que vem do Espírito Santo vem com prazer, transforma, liberta, cura, a pessoa pula, a pessoa se alegra.
mas é santo, é puro, é verdadeiro. Eu levantei e fui lá no pastor. Porque está entrando um louvor extravagante. Eu disse, isso é extravagante. Por mais que seja extravagante, não me dá o direito de ser um mau exemplo, mexendo com o meu corpo, mexendo com as minhas partes, para chamar a atenção. Chama muito mais atenção eu fazer isso, do que simplesmente a irmã levantar aqui e dizer, adore ao Senhor. Eu tenho certeza que quando a irmã levanta aqui, adore ao Senhor, ninguém está olhando para ela. Nós estamos olhando para o Senhor, porque essa imagem não reflete nenhum abuso, não me afeta em nada. Agora, essa aqui, com certeza, ela me afeta. E Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Não afeta, Ele não faz. E Ele não traz escândalo. Foi um escândalo em cima de outro, vários outros avivamentos, supostos avivamentos que vêm e que passam. Irmãos, avivamento transforma a vida. Avivamento nos dá autoridade para adentrar o mundo espiritual e dizer, Satanás, arreda daí. Avivamento é quando vem uma unção de autoridade e nós impomos as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Avivamento muda a minha estrutura. Avivamento muda a minha forma de pensar. Avivamento tira egoísmo. Avivamento tira vaidade. Avivamento tira orgulho. Avivamento transforma a estrutura. Avivamento transforma a pessoa com medo e sendo uma pessoa corajosa. Avivamento é isso, meu irmão. Muda a nossa estrutura total. Ela é espiritual, física, terrena. Ela muda a nossa estrutura. Isso é avivamento. Avivamento não é conceito. Avivamento não é discurso. Avivamento não traz medo. Avivamento traz coragem. Quando o apóstolo Pedro ele recebe a unção lá no batismo de Pentecoste, esse homem outrora negou a Jesus, mas nos diz os historiadores, quando ele foi morto, ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Aí crucificaram ele de cabeça para baixo. Esse mesmo homem que tinha timidez, que estava com medo, ele desafiou Roma e foi crucificado de cabeça para baixo. Porque Espírito Santo, avivamento é isso, ele traz coragem. Avivamento tira a pessoa da depressão. Hoje os jovens com depressão, crianças com depressão, adultos com depressão, não pode isso, não pode aquilo, cheio de medo, cheio de covardia. Quantas crianças estão com depressão dentro dos seus lares? As crianças têm medo de quantos jovens que não querem sair de casa porque tem espírito de pânico, estão com medo de tudo. Meu irmão, tem um avivamento por vir, mas esse avivamento vai depender de mim, de você, e o quanto nós estamos dispostos a renunciar. Deus não te chamou para você vir para a igreja e ficar sentado. Deus te chamou para algo muito maior, mas existe um preço entre a tua liberdade e a ilicitude, aquilo que é lícito, aquilo que você pode fazer. Pode não te afetar, mas afeta o próximo. E para terminar, versículo 10, 11 e 12 nos diz assim a palavra do Senhor: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Querido, entenda isso, cuidado com a tua liberdade, ela pode induzir a muitos ao pecado. O que você está fazendo, mesmo baseado nas licitudes da tua vida, pode ser que coisas que você faça não tem, para você, não te afeta em nada. Mas entenda uma coisa, afeta aquele que está lá do outro lado, precisando de uma palavra de vida e vida eterna.
Muitos estão olhando para você, pedindo algo, me ajuda, e você não tem, porque você não quer negar-se a si mesmo. A palavra do Senhor, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. Ninguém quer se negar. Tudo que fala fica revoltado. Há todo um desespero, há toda uma tristeza, há toda uma frustração. Se diz que está errado, a pessoa fica. Agora a pessoa pode parecer no Facebook casada, postando os irmãos de vestimentas de praia. Por favor. Isso não é uma questão, meu irmão, da sua própria vida, de quem você é o exemplo que você traz, é quem você transmite ser em Cristo Jesus. Uma questão não está na bebida, uma questão não está nas tatuagens, uma questão não está numa festa, a música que bota, a questão está quem você é nisso tudo. Quem você é nisso tudo? Eu não tenho problema nenhum de pregar no espiritismo. Eu não tenho problema nenhum de pregar numa igreja católica, eu já fiz isso. Mas eu não vou para lá, irmãos, mostrando, fazendo concessões, porque eles têm um comportamento que precisam ter os seus olhos abertos. Eu vou lá para alguém que nega na sua própria vida, mas está ali como instrumento de ajuda e socorro para aqueles que precisam ter os seus olhos abertos para a verdade de Deus. É isso que nós precisamos nesses últimos dias, é compreender e entender que o Evangelho é maior do que as minhas vontades, que o Evangelho é maior do que os meus sonhos, que o Evangelho é maior daquilo que eu busco, que o Evangelho é maior do que tudo na minha vida. Sonhar, buscar, correr atrás, se divertir, não tem nada demais. Mas isso não pode ser impeditivo, irmãos, um instrumento negativo na tua vida. Entenda que eu não estou fazendo crítica àquilo que você faz, eu não estou fazendo crítica nos seus hábitos, mas entenda uma coisa, tenha essa consciência na tua vida, abra a tua mente, não é você, não é você, não é você, pais não são vocês. Felipe e Pâmela, não são vocês. Criança deixou de ser criança. Criança deixou de ser criança. Criança deixou de ser criança. As pessoas estão falando de sexo com criança, quando criança tem que dar topada, arrebentar o dedo. Criança tem que jogar bola. Criança tem que chutar a bola, tem que quebrar o vidro do vizinho e sair correndo. Criança tem que ficar, que chega de noite, a mãe tranca toda a casa e a gente passa pelo vasculhante. Só que nesse dia, o que acontece? A mãe está acordada. E quando você está passando pelo aquele vasculhante da casa, vê aquela chicotada, você apanha agarrado no vasculhante e diz, pelo amor de Deus, não bate não. Enquanto estão dizendo que se a criança se sentir homem, se a menina se sentir homem, pode entrar no banheiro de menino, e se o menino se sentir mulher, pode entrar no banheiro de mulher. Queridos, aonde nós vamos chegar? Eu quero te dizer onde nós vamos chegar, na degradação humana. Mas aí que é a questão. A igreja foi levantada nesses últimos dias para fazer o diferencial. E esse diferencial sou eu e você. Eu não estou te criticando por aquilo que você faz. Eu estou chamando a atenção se aquilo que eu faço traz prejuízo ao testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jovens com medo, cheio de depressão, e as pessoas estão discorrendo, discutindo argumentos filosóficos,
Irmão, se pode alguém acreditar que alguém cheio do Espírito Santo pode entrar em depressão? Alguém cheio da unção de Deus pode entrar em depressão? Não tem como. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente apanha, a gente levanta, deixando as coisas para trás que ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A cruz está pesada. A cruz está pesada. Vem aqui, Simone. A cruz está pesada, vem aqui. A cruz está pesada. A cruz está pesada, é minha esposa, tá? A cruz está pesada. Eu estou carregando, porque ela está carregando a cruz dela. Eu estou com a minha cruz pesada, ela está com a dela. Ela não está aguentando. Mas quem tem unção, sabe o que faz? Agarra aqui, ajuda os dois e vão caminhando para a glória de Deus. Negando a cada dia, negando aquilo que me é lícito, não justificando, não entrando em barganhas, não com conceitos. A falência de muitos cristãos que se desviaram nesses últimos dias, cristãos que deixaram a casa do Senhor. Cadê esses irmãos que pulavam, que saltavam? Cadê esses irmãos que davam rodopio? Onde é que estão eles? Irmão, eu tenho que me prevenir da Covid. Esse é um ponto. Mas ter medo. Sabe por quê? Se eu morrer, sabe para onde é que eu vou? Para os braços do Pai. Nós estamos no lucro. Você sabia, irmão, que a gente está no lucro? Se você morrer, está nos braços do Pai. Se viver, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Se nós vivermos, vamos engrandecer o nome dEle. Ah, irmão Paulo, para mim isso não tem nada a ver. Tudo bem, irmão, que não tem nada a ver. Mas olha para o teu próximo. Olha para a pessoa. Olha para a vida. Que ela está precisando de ajuda. Ela está precisando de uma palavra. Ela precisa ver você como referencial. Isso não é hipocrisia, entenda isso. Não tem a ver com hipocrisia, tem a ver com escolha. Pelo amor de Deus, não tem a ver com hipocrisia. Ah, eu gosto de tomar uma bebida, não está, aqui não se cabe essa questão. A questão é, isso vai trazer algum benefício na construção do cristianismo na minha vida sobre essa terra? Os meus filhos que estão do meu lado, vendo ainda que eu tenho integridade de caráter, as mensagens subliminares estão sendo dadas a ele, futuramente, os relacionamentos que ele possa ter, com aquela construção e aquela mensagem que está sendo colocada, isso pode afetá-lo, desestabilizá-lo, e ele entrar pelo caminho sem volta, porque você tinha caráter. Não, você tem caráter. E eu termino aqui com esse testemunho. Passei pela rua, encontrei com o irmão, parei, dei uma carona para ele. Entrou dentro do carro, ele estava ressabiado, ele estava com uma cara. Eu falei, o que houve, filho? Ele falou assim, não, estou vindo uma reunião de homens. Eu falei, o que foi? Mas, o que foi? Não, estava me sentindo bem não. Eu falei, mesmo, está passando mal? Ele falou, não é isso não. Eu falei, o que houve? Não, porque lá começou a rolar bebida. E tinha pessoas que não eram crentes. Umas começaram a aderir de forma natural. Outros que não eram cristãos, ficaram ressabiados. E aquilo, eu comecei a ver e eu fiquei indignado com aquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vim do alcoolismo. Eu vim do alcoolismo.
E quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a pensar naquelas pessoas e comecei a pensar em mim. Então, prontamente, eu educadamente, ele foi educado, ele falou, eu desci. Falei que estava me sentindo mal, eu vim embora. E ele falou isso para mim. Por mais que me seja lícito, será que eles pararam para pensar que existem pessoas como eu, que tiveram uma vida de alcoolismo, e que pode ter pessoas ali, que tem problema nessa área? Será que eles não pensaram uma vez, um momento, para refletir no testemunho que eles estavam dando? Eu falei assim, vamos orar. Foi embora para casa, levei ele. Levei não, acho que eu deixei no meio do caminho. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Reflita sobre tudo isso. Pense. Não critique. Porque aquilo que nós aqui estamos descortinando, não vem para criticar, vem para despertar a um posicionamento que precisamos ter. Porque os dias são difíceis. E vocês sabem que são. Quantos pais aqui não estão preocupados com seus filhos? Hein? Levante a mão. Não é? Não é? Não é? Monte de pais, meus irmãos, levantaram as mãos. E são vocês que são os instrumentos. Deixa eu te dizer algo, vai uma palavra para os seus corações. Ainda que seja lícito, a tua responsabilidade, ela é maior. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Te louvar por esse dia. Pelo esse louvor que, Senhor, nesse dia foi algo que abriu as portas do céu. A tua palavra, ela não vem para ferir, machucar. Ela vem para despertar. Senhor Jesus Cristo, tudo nos é lícito, mas a tua palavra também nos diz que não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo, Senhor, ele mesmo disse, eu tenho direito, eu sou apóstolo, vocês são as cartas vivas escritas, mas eu poderia ter autonomia e autoridade sobre vocês, mas eu não vou me prevalecer disso. Porque quando nós damos a vazão às licitudes, aquilo que para nós não vai nos afetar, mas a questão é essa, Senhor, não nos afeta, mas será que afeta o nosso próximo? Senhor, que traga esse entendimento à tua igreja, para que possamos realmente nos levantar nesses últimos dias, que serão dias de guerra, que serão dias de batalha, que serão dias de embates, que serão dias de lágrimas, que serão dias de sangue. Se nós não tivermos e renunciarmos aquilo que nos é de direito, em contrapartida, como reconhecimento que aquilo pode não ajudar no processo, meu Deus, do cristianismo sobre essa terra, nós não poderemos vencer. Senhor, cruz é pesada. E Senhor, nós temos que ter a ciência e a consciência de que peso, Senhor, tem que ter esforço. E esse é o esforço que temos que ter nesses últimos dias, de negarmos, Senhor, aquilo que nos é lícito, em detrimento às responsabilidades que temos contigo e com o nosso próximo. Abençoe o teu povo, que saia todo mundo daqui vitorioso, com uma mudança profunda, porque foi assim que o Senhor falou comigo. Aquele que é muito dado, Senhor, diz a tua palavra como tu falaste para mim, muito será cobrado.
Assim nós oramos, abençoando o teu povo, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo.